Muita gente não está entendendo nada do que aconteceu com o petróleo. A gente não sabe se fica desesperado, a gente não sabe se fica alegre, se é uma oportunidade, se está sendo prejudicado, a gente não sabe direito. E quando entra nas notícias, tá tudo falando aquele linguajar economês que não dá para entender nada. E como o objetivo aqui do canal é traduzir tudo isso aí, dar de bandeja na sua mão, eu peguei todas as informações e vim aqui te explicar exatamente o que aconteceu com esse problema do petróleo, que o petróleo foi negociado em patamares negativos. E é muito importante você entender o que realmente aconteceu. Fica aí que eu vou explicar tudo. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pobres Milionários. Eu sou o Eduardo Vilela e já se inscreva no canal, ativa o sininho e dá o seu like, porque eu peguei toda essa informação que tá difícil de entender em tudo quanto é lugar e tô aqui te passando de bandeja. E você vai entender com um bom e velho português o que realmente aconteceu com esse raio de petróleo. Então já vai lá, se inscreva no canal que eu vou explicar tudo. Uma coisa que você tem que entender é que o petróleo ele é negociado em contratos futuros, que são aí os derivativos de petróleo. E esse petróleo que a gente vai falar é o WTI, que ele é negociado lá no Texas, nos Estados Unidos. E ele a cotação que fechou foi de 37 dólares negativos. Realmente, 37 dólares negativos. Mas como que negocia um negócio a 37 negativo? As pessoas estavam pagando para vender? Isso mesmo, então as pessoas estavam se livrando do negócio pagando. Então basicamente, ao invés de você vender o seu carro, por exemplo, por 20 mil reais, você estava vendendo o seu carro por menos 10 mil. Você estava pagando para a pessoa levar seu carro. E você vai entender o porquê. Contratos derivativos são contratos negociados entre duas partes em bolsa. E esses contratos eles negociam um objeto. Só que não necessariamente o objeto, eles negociam o contrato desse objeto. Por exemplo, quando você negocia ouro, negocia petróleo, negocia alguma coisa desse tipo, dólar, essas coisas, você não está fazendo a troca na hora, você não está pagando, pegando e vai fazer outras coisas. Não, você está negociando o contrato desses negócios. Então você não está negociando um negócio físico, você está negociando o contrato. Quando chega no último dia, encerra esses contratos e quem quiser continuar com os contratos faz um negócio chamado rolagem, que eu já vou explicar o que é essa tal de rolagem. No caso de commodity, que no caso o petróleo é uma commodity, tem a troca normal, a negociação e questão aí dos contratos, só que quando chega no último dia, se você não se desfazer desse contrato, você precisa buscar esse petróleo. Então você tem que ir na BMF, mostrar ali o seu contrato para você ter acesso a esse petróleo ou então fazer rolagem. E o grande problema é que muitas pessoas não estavam conseguindo se desfazer desses papéis. E no caso do petróleo, o último dia de negociação foi no dia 20, na segunda-feira, e a liquidação seria no dia 21. Então quem não encerrasse os contratos, que não se desfazesse desse contrato, precisaria ir lá em Oklahoma, meião dos Estados Unidos, buscar o seu barril de petróleo. Só que não é simplesmente só buscar, você tem que buscar, estocar, tem várias coisas, vários custos envolvidos nisso. E muitas pessoas só fazem a negociação dos papéis, elas não estão interessadas em pegar o negócio físico, elas só estão fazendo ali para fazer negociações, fazer trade, essas coisas. E o grande problema foi o quê? Quem não encerrou teria que ir lá buscar no meio de Oklahoma o próprio barril. O grande problema é que quem estava comprado e quis fazer rolagem, no caso a rolagem é você vender o que tem hoje para adquirir um próximo contrato futuro aí, estava tentando fazer e não conseguia. Então dessa forma começou a mandar o preço cada vez mais para baixo para se desfazer desse negócio, para não precisar ir lá para os Estados Unidos buscar o barril de petróleo. E muitos investidores não iam conseguir buscar o petróleo lá, não ia conseguir estocar, não ia conseguir fazer nada. E com isso teria que pagar multas altíssimas. E para não correr esse risco, o pessoal começou aquela guerra de preço. Um vendendo mais barato que o outro, até que chegou em patamares negativos. E até então isso era impossível. Não tem nenhuma tese de nenhum economista, de ninguém falando dessa negociação aí na margem negativa. É algo totalmente inédito, nunca aconteceu isso, ninguém tinha histórico de nada, ninguém imaginava que isso aí poderia acontecer. Só que era muito mais barato se desfazer do negócio ali num preço negativo do que a pessoa assumir a bronca de ir lá buscar o petróleo, tentar estocar ou então ter que pagar multa. Então é muito mais barato pagar para se desfazer desses papéis. E é por isso que desvalorizou.
Então, assim, o que acabou acontecendo foi que esse contrato aí do WTI, ele foi negociado negativo. Significa que todos os outros contratos serão negociados negativo? Não. Significa que não pode acontecer de novo? Não, pode acontecer também. Só que até então, isso aí estava totalmente fora de cogitação. E é isso que aconteceu. O pessoal estava pagando para se desfazer das posições, porque é muito mais barato desfazer com esse prejuízo do que assumir a bronca de ter que buscar o petróleo ou resolver qualquer coisa lá em Oklahoma. E aí, deu para entender o que aconteceu com o petróleo, por que ele fechou negativo nessa segunda-feira, todos os problemas que acabaram acontecendo e tudo que envolveu essa queda aí do petróleo? Se ficou alguma dúvida, você tem alguma pergunta, comenta aqui abaixo que eu faço questão de te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like. E não esquece de seguir o Edu no Instagram. Todo dia tem post novo, tem stories, tem vídeos. Na quinta-feira tem um café com grana, que daí eu te ajudo, eu respondo as suas perguntas em tempo real, justamente para te ajudar a enriquecer. E também, se você tiver outras dúvidas, não só do mercado financeiro, mas dessa parte de organização financeira, para você sair das dívidas, é só entrar em contato também que eu faço questão de te ajudar. Já compartilha esse vídeo com outras pessoas, que é muito importante a gente compartilhar essas informações. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!